sobre o discípulo e os mandamentos, os 10 mandamentos, e a relação do discípulo de Cristo Jesus com esses mandamentos, o entendimento prático da lei aos nossos corações. Em específico, hoje nós vamos abordar do 7º mandamento, que é tratado lá em Êxodo capítulo 20, verso 14, mas em Mateus capítulo 5, a partir do verso 27 ao 32, nós temos de fato o sentido prático, verdadeiro, deste mandamento para as nossas vidas como povo de Deus, que assim devemos compreender. Vamos fazer então a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Até aqui, meus irmãos, nós vamos falar sobre a pureza do discípulo e uma exposição a respeito do 7º mandamento. Nós temos diante de nós, nessa porção que nós acabamos de ler, amados irmãos, um dos registros mais belos que temos dos ensinos de Cristo Jesus. Toda a palavra que procedeu da boca do nosso Senhor e Salvador enquanto estivera fisicamente, carnalmente, tabernaculando entre os homens, quando o Logos, a palavra de Deus, se manifestou e andou entre nós, todas elas, cada ensinamento, de fato é preciosíssimo. Mas aqui nós temos um registro de um ensinamento que nós podemos entender prolongado, o famoso ensino do Sermão do Monte ou da montanha, as bem-aventuranças, as beatitudes, que nós podemos identificar. E Cristo, então, falando para com os discípulos, e à medida em que Cristo está ensinando aos discípulos propriamente, a multidão vai se aproximando, e não somente a multidão, mas também fariseus, escribas, vão se aproximando e recebem dos ensinos, mas a primeiro momento, Cristo está se dirigindo aos seus discípulos, ensinando o seu povo a respeito das verdades do reino. E aqui, como também nós podemos olhar, Cristo de fato, na beleza de verdadeiro mestre, é aquele que nós encontramos como verdadeiro intérprete da lei. É aquele que de fato dá sentido real à lei de Deus ao coração dos homens, e juntamente vida, para que possa compreender esta lei e aplicá-la pela obra do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E embora, irmãos amados, o texto em apreço que nós faremos menção nesta noite para nossa reflexão, trate de situações até que por vezes delicadas, difíceis. Talvez até mesmo muitos dos amados irmãos que aqui se fazem presentes e aqueles que nos assistem online ou irão assistir, talvez se enquadrem em situações onde se viram no decorrer da sua vida experimentar a infelicidade de um divórcio, de um casamento sendo desfeito e um novo casamento sendo estabelecido. A princípio, quero deixar a vocês uma palavra de esperança, de graça, que por mais
que Cristo vem aqui e dá o sentido verdadeiro, real da lei aos corações, tratando da pureza que deve existir no coração de todo discípulo dele, da maneira como deve lidar com o próximo, com o sexo oposto, com a castidade, a pureza do casamento, do matrimônio. Todavia, meus amados irmãos, eu quero que vocês entendam de todo o coração que vocês, assim como eu, somos alvos da graça bendita de nosso Senhor e Salvador. Ele nos amou sendo nós pecadores. Talvez você tenha passado por um momento na sua vida que tornou-se irreconciliável qualquer medida a não ser o divórcio. Então, não se sinta aqui, em ocasião, julgado, mas se sinta alvo da graça bendita de Cristo Jesus. Se aqui você está, se aqui você serve a Cristo, é porque uma obra bendita da graça do Senhor um dia te alcançou. E hoje, assim como eu, você é responsável para caminhar sobre a luz deste evangelho, sobre a luz desta verdade, responsável por estes princípios. O passado ficou para trás. Todas as coisas se fizeram novas. Amém, meus irmãos? Louvado seja o Senhor por isso. Meus queridos, então, tendo esse entendimento de que de fato é Cristo o verdadeiro mestre e intérprete da lei, nós olhamos a beleza desses mandamentos, desses 10 mandamentos, sendo aqui ensinados por Cristo Jesus, de uma maneira em que de fato encontra o coração do seu ouvinte. O ouvinte sai da esfera periférica, ele sai da linha externa, exterior, dos aspectos da lei e das suas ordenanças, para entender o sentido em que essa lei deve encontrar o coração do ouvinte. Nós chamamos na teologia esse entendimento de ortopraxia, que é quando compreendemos as verdades bíblicas, teológicas, que nos conduzem a uma vida ortodoxa, de culto a Deus, mas que, acima de tudo, deve nos levar ao entendimento prático destas verdades, a uma aplicação destas verdades na nossa vida ordinária, na nossa vida comum, no nosso dia a dia. Se nós não entendermos a beleza de Cristo, que dá sentido real, prático, de interpretação dessa lei, nós talvez podemos incorrer ao erro de agirmos como os religiosos da época de Jesus, que se detinham simplesmente nos aspectos exteriores da lei, e não no sentido verdadeiro, prático, moral, que o decálogo, a lei de Deus, uma expressão do caráter de um Deus santo, justo, amoroso, que requer que os seus filhos, seus discípulos, seus súditos, também sejam santos, sejam uma expressão desse caráter bendito dele. Louvado seja o Senhor. Para isso, irmãos, eu chamo a atenção de vocês para o verso 27 ao verso 28 do nosso texto aqui em tela. E a primeira coisa que eu observo da parte de Jesus, dessa atitude pedagógica de Cristo Jesus ali, assentado no monte, orientando os discípulos, trazendo a verdade da palavra de Deus expressa na lei ao coração dos seus ouvintes. Eu vejo Cristo, primeiramente, fazendo um diagnóstico profundo do entendimento do 7º mandamento. É interessante que ele vai nos dizer assim, volte os seus olhos, mais uma vez, verso 27, verso 28. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Meus irmãos, os homens de outrora, como também os fariseus na época de Jesus, estavam muito certos de fazerem menção do 7º mandamento como eles assim o faziam. O problema não era a menção da lei, ou a forma da observância externa da lei, a qual eles repetiam quase que numa ladainha, né, se assim nós conhecemos,
O problema deles não era, assim como também a menção do sexto mandamento, dito no domingo passado aqui na presente igreja, mas sim o problema não era a forma como eles repetiam ou transmitiam o aspecto desta lei, mas sim a exposição que os rabinos faziam do entendimento da lei, dos mandamentos, a exegese do texto, a aplicação, a compreensão do sentido real. E eu louvo a Deus, porque nós que aqui estamos temos a beleza de olharmos para trás e ver que aquilo que talvez, humanamente falando, no aspecto externo, era de difícil compreensão, Cristo é aquele que traz o sentido prático e verdadeiro. Nós temos a beleza de olhar para o Evangelho e não estarmos confundidos. E temos sim a clareza e o entendimento de cada uma dessas leis e como elas se aplicam à nossa vida. Então nós podemos notar que era de fato a exposição dos rabinos da época que era defeituosa, carecia de uma interpretação genuína. E Cristo é de fato aquele que traz. Porque se nós notarmos, se eles fizessem a análise do sétimo mandamento, tendo em vista, sobre a luz do 10º mandamento, que vai nos dizer no verso 17 do capítulo 20 de Êxodo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, eles então entenderiam que de fato é do coração que vêm as más deliberações dos homens, é do coração que procede os homicídios, os adultérios. Porque se eles entendessem, não adulterarás, sobre a luz do 10º mandamento, de não cobiçar, não desejar aquilo que não lhe pertence, eles entenderiam que o 7º mandamento teria uma visão muito mais profunda, teria um diagnóstico muito mais intenso e profundo, e é isso que Jesus faz. Faz um diagnóstico profundo a respeito desta lei, a respeito desta verdade. Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele vai de fato até a raiz, até o mais fundo, aos pensamentos do homem, que é o local onde vai se originar a ação. Jesus pega o entendimento da lei, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. E lembrem que nos versos anteriores desse mesmo capítulo, Jesus fala, não pensem vocês que eu vim revogar a lei. Pelo contrário, vim cumpri-la. E passarão os céus e a terra, mas não vai ser tirado nenhum tio sequer desta lei, até que se cumpram as palavras dessa lei. Cristo é de fato o cumprimento da lei, mas é Ele quem de fato dá entendimento desta lei. O homem só pode compreender a lei de Deus pela obra de Cristo Jesus no coração dele. É Ele que escreve essas leis no nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor. Então Cristo faz aqui, meus amados irmãos, perante os discípulos, perante aqueles que estavam ali o ouvindo, faz um diagnóstico profundo. Ele pega a lei e traz para o campo do coração, para o campo dos pensamentos, de onde se origina toda e qualquer ação que o homem possa cometer. E ele traz o sentido desta lei, no sentido de pureza, no sentido de santidade, que é do coração do homem, que o entendimento dessa lei deve brotar, que o discípulo simplesmente não é aquele que se previne de ações externas pecaminosas, mas é aquele cujo coração está constantemente rendido a Cristo para que este coração seja purificado, estes pensamentos sejam levados a pensamentos mais altos, pensamentos de paz, pensamentos de tudo que é justo, louvável, puro, de alguma virtude, pensamentos que possam ocupar de fato o nosso coração. Existia uma conduta para o judeu piedoso daquela época, que um judeu piedoso verdadeiro não podia dirigir o seu olhar à mulher na rua. Ele era julgado por isso. O farisaísmo,
ele pensava que esta era uma maneira severa e concisa de se servir a Deus com pureza e com castidade. Havia uma fala dos escribas naquela época que era da seguinte forma: não fale muito como uma mulher. Todo aquele que fala muito como uma mulher atrai desgraça para si e no final herdará o inferno. Por isso, não fale com uma mulher na rua, ainda que seja sua própria esposa, filha ou irmã, pois nem todos conhecem o seu parentesco. Todas essas eram determinações dos fariseus, de um legalismo judaico da época de Jesus. A mulher era vista como um ser completamente inferior. A visão que o judaísmo da época presente de Cristo Jesus tinha a respeito da mulher era uma visão humilhante, terrível. Havia inclusive um grupo entre os fariseus que, para não ter o engano de, andando na rua, olhar porventura para uma mulher, eles deixavam seus olhos meio que semicerrados e por conta disso, eventualmente, acabavam se machucando, se ferindo, e tornou-se chamado esse grupo como os judeus de sangue, ou os fariseus da perda de sangue, porque eles se feriam, porque não queriam correr o risco de olhar diretamente para uma mulher. Só para vocês terem uma ideia da loucura, da barbárie, da ignorância que existia na época de Jesus. Então, é terrível vermos como a mulher era humilhada naquela época, e ela era exposta ao desprezo pelos fariseus. E aqui nós notamos algo, nesse diagnóstico profundo de Jesus, no verso 27, que nós lemos, e o 28, nós notamos algo completamente diferente da atitude do mestre, da atitude de Jesus diante da mulher. Porque em nenhum momento, à luz dos evangelhos, Jesus não rejeita, não impede de que o homem dirija o olhar para a mulher em sua dignidade. Mas Jesus vai condenar aquele olhar com desejo. E é por isso que no texto em que nós lemos, nós temos um adendo aqui da parte do nosso mestre que faz toda a diferença. Jesus está falando para os discípulos e fariseus estão se aproximando à medida em que o sermão vai sendo ensinado sobre a montanha, escribas vão se reunindo, e agora Jesus também faz referência a esses homens religiosos que tratavam a mulher com desprezo, sendo humilhada, envergonhada, ao ponto de nem mesmo ser digna de dirigir-se o olhar em público. Mas Jesus coloca um acréscimo importante nesses versos. Ele diz, com intenção impura, porque Jesus tinha ciência desta atitude religiosa que os fariseus tinham para com as mulheres, de achar que olhar para uma mulher iria promover falta de santidade, de temor a Deus, desprezando assim a dignidade da mulher. Mas Jesus é aquele que em todo tempo não só chama mulheres para auxiliarem no serviço ali, enquanto no seu ministério, mas é aquele que tem diálogos diretos com as mulheres, olhando-as nos olhos, respeitando-as na sua dignidade, chamando-as para um encontro pessoal com ele. Um grande exemplo disso, que os irmãos aqui bem sabem, a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, e tantas outras que fizeram parte desta caminhada com Cristo. Mas é interessante que Jesus então traz o sentido de com intenção impura. Ou seja, é o desejo egoísta, é o desejo pecaminoso de possuir. Ou seja, aquele que transgride o 7º mandamento, não é aquele que chegou ao ponto de executar a ação externa do adultério, mas já é aquele que com os olhares internos do coração e dos pensamentos olha para uma mulher casada, para uma noiva, e imagina-se como se ela fosse sua, como se ela o possuísse, desejando aquilo que não lhe pertence, já no interior, já nos pensamentos.
Jesus então confronta o sistema religioso que humilhava a mulher, que desprezava, que criava um aspecto legalista de santidade, de castidade. E Cristo diz que o olhar, o diagnóstico é mais profundo. Ele brota dos pensamentos, das intenções, dos desejos, das motivações. É ali que o nosso olhar, como discípulos, devemos dirigir para buscarmos essa pureza diante do Senhor, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Portanto, não há menção alguma nos evangelhos de uma vida ascética. Jesus olhava para as mulheres, Jesus conversava com as mulheres, o que era impossível para os fariseus fazerem, por conta desse legalismo. E por isso Jesus também era criticado. Por isso Jesus era condenado pelos fariseus pela relação, porque ele quebrava esses aspectos legalistas. E isso é bendito, isso é maravilhoso. Jesus libertou homens e mulheres uns para com os outros da força dominante da sensualidade. Contudo, a premissa desse novo relacionamento é ser discípulo de Cristo. Sem esta premissa, quando falta a premissa de ser discípulo de Cristo, para gozar, experimentar dessa liberdade entre homem e mulher, facilmente essa liberdade se torna em atrevimento e a bênção se transforma em maldição. Quando nós deixamos da premissa de sermos discípulos de Cristo, parte do corpo de Cristo, família, irmãos uns dos outros, quando nós devemos olhar para nossas irmãs ou para os nossos irmãos, no sentido de discípulos de Cristo, abrigados e acolhidos na família de Deus, e olhar então com pureza, olhar então com respeito, olhar então com dignidade, entendendo que é parte da mesma família a qual nós pertencemos. Como um pai deve olhar para seus filhos, como os irmãos devem olhar para com suas irmãs. Pelo menos assim deve ser, ainda que vivemos num mundo pecaminoso que se rebela contra Deus. Mas a premissa desse novo relacionamento de liberdade, onde Cristo liberta homens e mulheres da força dominante da sensualidade, é ser discípulo de Cristo. É ter um coração igual ao do Mestre. Um coração que olha para o próximo, dando a ele a dignidade da imagem de Deus, respeitando ele, homem ou mulher, e chamando-os para experimentar a obra maravilhosa da graça, da liberdade que ele oferece a homens e mulheres. Embora, biblicamente, nós encontramos funções e papéis distintos entre homens e mulheres, mas pela obra bendita de Cristo, o imago Dei, pela imagem de Deus, em Cristo Jesus, homens e mulheres são iguais, são chamados a essa relação. E para sermos libertos desse domínio de sensualidade, a premissa é sermos discípulos de Cristo Jesus. Eis o diagnóstico profundo que Cristo faz. Não a observância externa da lei, mas o entendimento prático dela. Ele olha para o coração, ele volta a atenção dos discípulos para olhar para dentro do coração. Isso nivela todos os homens. Enquanto o legalismo farisaico visava expor publicamente aqueles que eram pegos no ato público do adultério, Cristo está dizendo que o coração do homem procede os maus desígnios, é dos pensamentos, é dos desejos, é das intenções, que nós temos que começar a olhar. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Segunda coisa, volte os seus olhos para mim não, perdão, para o texto, obrigado. Verso 29 e o verso 30. Cristo vai nos dizer, depois de fazer um diagnóstico profundo, ele vai nos mostrar um procedimento cirúrgico e radical, que se deve ter em relação a
a essas inclinações pecaminosas, a essas tentações, a esses motivos de escândalo. E ele vai usar a expressão que é o seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. O que nós devemos fazer com respeito ao coração enganoso e ao olho luxurioso? O que a Bíblia nos orienta? O verso 29 e 30 nos dá essa resposta. Que esse mandamento não deve ser tomado num sentido literal, porque mesmo que eu arrancasse ainda assim o meu olho direito, todavia o meu olho esquerdo viria a pecar. Então o sentido que Cristo está dizendo não é um sentido literal, mas quando nós olhamos para Mateus capítulo 18, nós vamos ter uma chave de interpretação maior a respeito desse mesmo mandamento. Porque Cristo vai repetir esse mesmo entendimento que ele vai dizer, cirúrgico e radical, de arrancar, mas ele coloca num contexto levemente diferenciado, porém, o mandamento é o mesmo. E é interessante que quando nós olhamos para Mateus capítulo 18, que aqui mencionei, nós vamos encontrar que o entendimento deste mandamento, a compreensão do olho, da mão direita, vão representar à luz das Escrituras aquelas ocasiões de tropeço, tudo aquilo que possa conduzir ao escândalo. Cristo em Mateus 18 vai dizer: ai daquele por quem vêm os escândalos. Melhor é entrar no céu coxo do que ser lançado inteiramente ao inferno. E Cristo vai usando o mesmo aspecto. E lá em Mateus 18 nós vamos entender que essa atitude cirúrgica e radical que Cristo nos traz aqui é a forma como nós lidamos com essa tentação para fazer o mal, com essas seduções enganosas, com essas ocasiões de tropeço. Então, nesse sentido, que nós vamos entender o que Cristo está dizendo, que é preciso agir de forma drástica, radical, a fim de nos livrarmos de tudo quanto no curso natural dos acontecimentos podem nos levar a pecar. No sentido em que Cristo está falando do sétimo mandamento, algumas lições são encontradas aqui. Nós vamos viver o entendimento do reino quando nós compreendemos que Cristo está dizendo aquilo que nos é oferecido, que é a alegria que nos espera na eternidade com Cristo, o reino do Pai que é oferecido aos benditos do Pai, aqueles que de fato foram alcançados pela obra de Cristo Jesus e cujos corações regenerados e santificados e por fim glorificados para o reino. Mas existem algumas lições importantes sobre esse sétimo mandamento, onde nós devemos ter uma atitude drástica, radical, concernente ao pecado ou qualquer coisa que possa nos conduzir ao tropeço, ao engano, às inclinações malignas do nosso coração. Primeira coisa que nós vamos ver, quando Cristo fala, e todo o teu corpo seja lançado ao inferno, ou vá para o inferno, de que a presente vida não é a única que nós temos. E isso é muito importante, mesmo amando a Cristo Jesus, como nós amamos, mesmo servindo ao Senhor, nós podemos incorrer ao erro de esquecermos que somos peregrinos, que esta vida é passageira, que tudo que temos daqui vai sumir, vai se esvair de nossas mãos, que nada carregamos para o túmulo, para o sepulcro, e que, portanto, tudo que temos aqui e agora deve ser para promover a glória de Deus e manifestarmos essa vida que está sendo conformada a Cristo Jesus, a imagem de Cristo Jesus. É usarmos numa
mordomia, numa administração correta de todas as benesses que Cristo nos oferece aqui e agora, porque esta vida é como uma erva. E que, portanto, quando Cristo dá essa ênfase, é que esta vida não é a única que temos, que nós estamos destinados à eternidade, seja ela para a glória de Deus e gozo das nossas vidas, como para a condenação eterna. E, portanto, esse entendimento que Cristo traz, da pureza do discípulo, do entendimento do sétimo mandamento, deve nos fazer relembrados, revigorar a nossa memória, que somos peregrinos, estamos de passagem. O que você tem hoje, os recursos que você tem, tudo, a sua vida, a sua juventude, a sua saúde, suas economias, que também é direito de você gozar e desfrutar para a glória de Deus, mas ainda assim, não é para seu próprio deleite, mas para manifestar, como discípulo de Cristo, que você é sal, que você é luz, que você faz diferença com a vida que Deus lhe deu, esta nova vida. Mas também ele vai nos dizer que não importa quão precioso possa nos parecer um momento da nossa vida. Pense no olho, pense na mão, como o olho e a mão é preciosa para nós. Os médicos precisam das mãos. A área de TI precisam das mãos, dos olhos. Quase todas as nossas profissões e necessidades básicas, existenciais, carecem dos olhos e das mãos. E mesmo aqueles que estão desprovidos, nós vemos a graça de Deus ainda de dar a eles meios e recursos de superarem seus limites e fazerem às vezes proezas. Mas veja como é precioso a mão e o olho. Isso nos remete de que nada, não importa o momento que possa nos parecer maravilhoso, que o pecado possa oferecer, que os prazeres desse mundo podem oferecer, que nos levem à impureza, que nos levem à contaminação desse coração de discípulos, criados para a glória do nosso Mestre, a serviço do reino. Nada disso deve permitir que o nosso destino glorioso seja perdido. Nada. Não há uma fração que o pecado possa te oferecer. Você tem que ter diante dos seus olhos a beleza da glória que está reservada aos santos. Veja o que a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que embora Cristo, sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E a Bíblia também vai nos dizer que ele suportou a vergonha da cruz, tendo em vista aquilo que lhe estava proposto. Nós temos que viver a nossa vida aqui e agora, mas com os olhos no céu, com a realidade que nos está reservada. O entendimento da volta de Cristo, da obra gloriosa de Cristo, da consumação dos séculos, da ressurreição dos mortos, da vida por vir, da vida eterna, devem sim afetar o nosso presente viver, a maneira como nós vivemos aqui e agora. Quando nós temos esse horizonte que nos aguarda, isso afeta a nossa santidade, afeta a nossa pureza, afeta a maneira como nós lidamos com os prazeres, com as tentações, porque nós olhamos e enxergamos que não importa o pecado que seja, as propostas de Satanás, do mundo e da carne, nada pode se comparar àquilo que está reservado para nós. Não há alegria momentânea que possa se comparar à alegria indizível e cheia de glória que nos é oferecida. Louvado seja o Senhor. Mas também nos mostra, para a gente caminhar para o terceiro e último ponto, quero só falar ainda nesse segundo, que o pecado, por ser uma força destrutiva, ele não pode ser mimoseado, domesticado. O pecado não é uma coisa que nós devemos relevar. A Bíblia nos diz, e às vezes nós nos esquecemos desse versículo tão maravilhoso, que nós devemos fugir da aparência do mal.
E tem crente que bate no peito e fala, não, mas eu sou de Jesus, eu não vou cair não. E se coloca na beira do precipício. Isso é tentar ao Senhor também. Se coloca diante do pecado. A Bíblia nos promete, nos dá graça, porque o mandamento que nos ordena também nos dá os meios para cumprir em Cristo Jesus. Nós somos chamados a fugir da aparência do mal. Enquanto tem a aparência, você tem graça para resistir. Mas se você coloca-se diante do mal, meu irmão, você tem que ser um José. Você tem que ter muita graça de Deus fluindo no seu coração, para você sair como José, arrancando vestimentas e quem tiver na frente para deixar o pecado para trás. Não importa as consequências que isso venha causar sobre a sua vida, mas sim a glória de Deus, que não pode ser ferida. Então, pelo pecado ser destrutivo, nós não podemos mimoseá-lo. A tentação deve ser lançada longe, de forma imediata, de forma decisiva. O desperdício de tempo na nossa vida em relação a isso é mortífero. É um veneno cruel. As meias verdades vão sempre causar estragos terríveis. Portanto, nós somos chamados a lançar fora, radicalmente, cirurgicamente, tudo aquilo que possa servir de tropeço para essa vida de pureza, que promove a glória de Cristo. Ao dizer, é melhor que perca um dos teus membros, Jesus está querendo dizer, quão incomparavelmente mais necessário é prepararmos para a eternidade do que usufruirmos dos pecados nessa vida, dos prazeres, das propostas. Mesmo Cristo com fome, em jejum, que nós não somos capazes de suportar. A proposta é, transforma em pão, come, se alimenta, você é digno de ser saciado, suprido, Deus quer que você esteja bem, Deus quer a sua alegria, essa é a mensagem de Satanás. Mas Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Mais vale me alimentar da palavra de Deus do que saciar um lampejo da minha carne, por qualquer que seja a inclinação. E por último, Cristo vai nos dizer, verso 31, verso 32. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nós temos um diagnóstico profundo, nós temos um ato cirúrgico radical. Tem médicos aqui que vão entender até mais essa linguagem. E por último, Cristo vai trazer uma prescrição correta a respeito do matrimônio, do divórcio, diante da confusão teológica que existia na época de Jesus. Já disse como era vista a mulher, haja visto também o pensamento legalista, farisaico das escolas religiosas presentes na época a respeito desse tema. E a gente precisa compreender isso, porque o divórcio, de fato, ele foi dado como uma proteção da mulher de não ser mandada embora de forma arbitrariamente. Era um documento que servia de atestado para esta mulher, que era desprezada por ser mulher, mas dar a ela o direito de casar-se novamente. E é interessante que o farisaísmo, com base em Deuteronômio 24, verso 1, tratava vários motivos que poderiam se despedir e mandar a mulher embora. E a mulher ser mandada embora, meus queridos irmãos, era terrível, dado a visão que se tinha a respeito dela. Então, de acordo com essa passagem, os fariseus ali, eles podiam entender que demitir uma esposa com uma carta de divórcio, poderia ser encontrado nela coisa indecente, coisa vergonhosa. Porém, havia um debate grande em cima do que seria esta coisa indecente.
Haviam pelo menos, os irmãos já devem ter conhecimento disso, duas escolas que defendiam a respeito do divórcio e a forma como isso acontecia. Uma delas era de Shammai e a outra de Hillel. Shammai era uma escola conservadora, que entendia que esta palavra indecente, coisas indecentes, tinham a ver com adultério ou falta de castidade. Mas já Hillel entendia que coisa indecente poderia ser qualquer motivo que o homem não gostasse da mulher. Você queimou o meu feijão, não quero mais você. Mais ou menos isso. Não gosto mais de você. Não te amo mais, você não me atende mais às expectativas. Qualquer motivo. E a mulher, então, era despedida. Jesus, então, traz de fato uma prescrição correta a respeito disso. Que é o que nós cremos como Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós entendemos à luz da palavra de Deus que as Sagradas Escrituras concernente ao divórcio, de forma legítima, é somente em casos de infidelidade conjugal, e é isso que Cristo resgata, e de abandono irremediável. Mas nós vamos entender que Jesus vai mostrar que, como discípulos de Cristo, no nosso coração, o que deve sempre, em todo tempo, florescer, é o perdão, é a misericórdia, é a graça, é a bondade, é 2 milhas. Mas embora a Bíblia nos dê o direito de permissão, veja que Cristo mostra que é permitido por causa da dureza do coração dos homens, mas não ordenado. E isso faz toda a diferença. A Bíblia vai abrir concessões nesses 2 casos aqui já citados. Mas em nenhum momento aquilo que a Bíblia vai tratar de concessões que tem que ser olhado com muito amor, com muita graça, com muita misericórdia, sobre a perspectiva da graça de Cristo Jesus. É muito fácil olharmos para o relacionamento do outro e dizer não, e estabelecer moldes, mas nós temos que ser humildes, submetermos à luz da palavra de Deus e enxergar toda a situação. Às vezes há irmãs que estão sendo escravizadas há anos e anos sobre um jugo totalmente desigual. E a Bíblia vai nos mostrar claramente que também existe mulheres que são viúvas de maridos vivos, abandonadas. Então eu quero com isso mostrar que a Bíblia vai trazer permissões, e é isso que Jesus vai mostrar. Existem esses 2 casos de permissões, mas aquilo que é permitido não pode ser tratado como ordenado. Não é uma regra áurea, que aí então, como povo de Deus, vivemos tratando o matrimônio com descaso. Digno de honra seja o matrimônio. A palavra de Deus diz. Somente em casos que não há reconciliação irremediável, de abandono irremediável, situações que a postura dos presbíteros, do pastor, vão ali aconselhar, vão orar, vão cuidar, vão zelar, e dado as circunstâncias, sobre a luz da palavra de Deus, se fará as medidas corretas. Mas é por causa da dureza do coração. Quanto a nós, como discípulos, o que Cristo vai nos orientar, meus amados irmãos, é que o coração do discípulo tem que ser um campo que floresce o perdão, que floresce a misericórdia, a bondade, que nós temos que caminhar tantas milhas sejam necessárias, por causa da glória de Cristo, por causa do propósito que nós temos de mostrar ao mundo que nós somos diferentes, que nós nos amamos como Cristo nos amou, que de fato somos parte desse corpo. Mas, em casos onde a dureza do coração permanece, onde não há formas de remediar, então a Bíblia permite, mas ela não ordena.
E isso é muito interessante para nós. E eu concluo, meus irmãos, dizendo a vocês, a mim, que a interpretação belíssima que Cristo Jesus faz desse 7º mandamento para nós, na pureza do coração do discípulo, frente a esse decálogo, e especificamente o 7º mandamento, é que a raiz do problema está no nosso coração, e não na lei, na observância da lei de forma externa, mas é na raiz do nosso coração. E é por isso que nós precisamos da graça bendita de Cristo Jesus, de estarmos dependendo completamente, e louvado seja o Senhor, porque riquezas infinitas são derramadas da parte de Cristo Jesus para o seu povo. Nós temos uma fonte inesgotável de graça, de auxílio, de socorro, de misericórdia. Mas que Cristo é quem dá o sentido prático da lei nos corações e vida. Mas que quanto aos pecados e às tentações, deve existir uma atitude radical. Sansão não podia comer uvas dentro daquilo que ele tinha que cumprir como nazireu. Mas lá estava Sansão andando entre as vinhas de Tímna. Como discípulos de Cristo, não podemos brincar com o pecado. Não devemos andar à beira do precipício. Temos que ser radicais, incisivos, cirúrgicos quanto às tentações e os pecados. Fugir da aparência do mal. E quanto ao divórcio, que mesmo que ele, em situação especificamente clara, é permitido, ele não é ordenado. E que é dever nosso, como os discípulos de Cristo, alvos da graça bendita, oferecer sempre o perdão à primeira instância. É nesse coração que deve florescer.